Então, eu já vou falar hoje sobre um assunto que eu vou dar sequência semana que vem, que é sobre cegueira espiritual. E aí, eu vou começar lendo Salmo 119, versículo 18, que diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da lei. Então, quando de maneira metafórica, né, os olhos do coração eles estão fechados, a gente deixa de reconhecer a Deus, porque a gente reconhece a Deus através do nosso coração, né? A gente reconhece através do sentimento, a gente reconhece através da manifestação do Espírito Santo dele dentro da gente. E se a gente deixa de receber essa revelação, de entender ele, a gente também perde a conexão, né, que nos faz vivos em Cristo, que nos faz intensos nele e ele intenso na gente. E ao deixar de ver Deus com esses olhos, né, com aquela paixão que a gente tinha no início, a gente vai aos poucos comprometendo a nossa visão, né? A gente vai perdendo a essência da adoração, a essência da oração, né? A gente pode perceber que inclusive a alegria que a gente tinha em Deus começa a diminuir. A gente começa a ser alegre em outras coisas que vão tomando esse espaço que a gente tinha antes de ser alegre em Deus. A chama que, né, a gente vive falando, né, no crentez, aquela chama do primeiro amor, né? Ela vai se apagando, a presença vai diminuindo, né? A paixão, aquela que me fazia renunciar a tudo, que me fez renunciar a tantas coisas, né? Eu posso dar vários exemplos, né? Uma vida de pecados, ou a bebida, ou a droga, ou a outros tipos de dependências, né? Então a gente vai perdendo essa vontade, essa predisposição de abrir mão de outras coisas, né? A luz do entendimento espiritual vai se escurecendo e é nesse momento que a cegueira espiritual começa a se restabelecer, né? Tu quer ver se eles querem voltar lá para as meninas? Por favor? E aí, e o que é interessante é que nesse contexto, quanto mais a gente se distancia, mais difícil fica pra gente ver que os nossos olhos estão vendados, né? Eu vou dar um exemplo, já que eu estou falando de ver com os olhos do coração, eu vou dar um exemplo, uma explicação daquilo que é a minha área de trabalho, né? Tem uma doença que é chamada glaucoma, né? Glaucoma a gente vai perdendo a visão, né? Só que não normalmente, mas isso pode acontecer que a gente vai perdendo num olho só, o outro olho vai compensando. E aí, deixa eles, ver se eles voltam ali, peraí. Deu B.O.? A Bela foi. E aí, eu estava dando exemplo que, como eu disse que a gente, né, os olhos do coração, e à medida que a gente vai entrando nesse estado de cegueira, a gente começa a deixar de ver Deus, a deixar de ver as coisas dele. Eu estava dando um exemplo, né, uma doença ocular, já que eu estou falando de olhos, chama glaucoma. Muitas vezes o glaucoma ele se manifesta numa doença só. A gente vai perdendo a visão periférica, fica com uma visão de túnel. Só que a gente não se dá conta porque o outro olho está compensando. Então a gente não se dá conta que a gente está ficando cego. Quando a gente se dá conta que ficou cego, já é tarde demais. A gente não consegue mais recuperar a visão naquele olho. No mundo espiritual, no que eu estou querendo dizer, é a mesma coisa. A gente está com... Antes a gente tinha os dois olhos em Deus. Agora a gente está com um olho em Deus e um olho em outras coisas. Aquele olho que estava em Deus, ele começa a perder a visão. E a gente não se dá conta. Porque o outro olho que está vendo as outras coisas vai compensando. Vai te dando alegria, satisfação, prioridade em outras coisas. Quando a gente percebe que a gente perdeu totalmente a visão em Deus, talvez já é tarde demais. Talvez ali a gente já se afastou de uma maneira que vai demorar anos para a gente querer se aproximar de Deus de novo. Muitos, quando se dão conta, já perderam a família, já perderam o seu ministério, já abriram mão do seu chamado.
Muitos que escolheram caminhos mais tortuosos ainda, às vezes já morreram, ou entraram numa condição de dependência química, ou de dependência emocional, que leva também a lados muito tristes. Então a gente tem que fazer o máximo possível para não deixar essa luz se apagar. A gente de vez em quando lembrar que a gente deveria estar olhando para Deus e testar a nossa visão com Deus. A gente fecha aquele olho que já está ligado para tantas outras coisas. A gente começa a ver para aquele olho que ainda está em Deus, se a visão ainda está boa. Que aí, se a gente perceber em tempo, dá tempo de corrigir. Com menos efeitos colaterais, né? Sem essa direção, sem essa visão ampla, a gente corre risco de andar em círculo, né? Porque a gente não sabe mais a direção, a gente está igual caminhando nos vultos, né? A gente começa a não sair do lugar, a gente começa a patinar, a gente deixa de progredir, a gente desperdiça tempo e energia, né? Era para eu caminhar daqui até o mercado, eu só enxergo vultos. Então agora que eu só enxergo vultos, a minha caminhada daqui até o mercado, que era para durar 5 minutos, vai demorar 5 horas. Assim vai ser com a nossa vida espiritual também. Chamados, conquistas, que era para a gente alcançar em 5 meses, 5 anos, podem virar 50 anos. Porque a gente está nessa situação de só enxergar em vultos. A vida nesse lugar, ela é vazia. A vida nesse lugar, ela é uma vida tomada de angústia, de tristeza. E muitos de nós que estamos levando a nossa vida com Deus de uma forma ou de outra, na igreja, ou na célula, ou tentando levar em casa, muitos estão se sentindo sem direção. E muitos precisam, nessa hora do tato, que Deus pegue pela mão e diga: deixa eu te levar, deixa eu recuperar a tua visão. Deixa eu te revelar o caminho, né? Para de caminhar batendo nas coisas. Se não houver essa intervenção de Deus, certamente uma tristeza vai se abater nas nossas vidas, né? E abater as nossas almas. A gente precisa enxergar Jesus, né? Essa venda dos olhos, ou essa limitação, essa incapacidade de enxergar, precisa ser corrigido. A gente precisa enxergar Jesus lá na frente, está nos chamando, vem, essa é a direção. Se a gente está com esse problema de visão, Jesus está lá na frente, acenando, né? Está lá longe, a gente não escuta a voz dele, porque a gente está muito longe dele, mas ele ainda está tentando acenar, dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui. Como a gente está longe dele, a gente não escuta, e como eu estou com a visão embaçada, eu não enxergo. E ele está lá nos chamando para a próxima estação. E se a gente enxergar Jesus nos chamando, a gente pode caminhar sobre as águas. Aí não importa o tamanho das objeções. Se Jesus manda a gente vir caminhar sobre as águas, a gente vai dizer: dá, e Jesus vai dizer: dá, vem, a gente vai. Só que se a gente não enxergar Jesus e quiser caminhar sobre as águas, a gente vai afundar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 a 4, diz o seguinte: mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Essa parte é chave do versículo, eu vou ler de novo. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século, né, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Paulo, o que ele está dizendo aqui é que a cegueira espiritual, ela é resultado de uma atividade demoníaca. A cegueira espiritual, ela é uma coisa que o diabo quer nos levar. E eu de novo vou fazer aquele paralelo com a doença do glaucoma que eu expliquei, né? Não sei se vocês estavam aqui na hora que eu falei. O glaucoma é uma doença que às vezes dá num olho só. A gente vai perdendo a visão. Esse olho, a gente vai ficando com visão de túnel. Só que o outro olho compensa, a gente não se dá conta que está ficando cego, né? E
E o que Paulo está dizendo aqui, que o Deus do século está nos levando a essa cegueira, o diabo ele é extremamente perspicaz. Ele não vai nos tirar a visão do dia para a noite. Ele não vai tentar fazer isso. Ele é extremamente paciente no trabalho dele. Porque ele sabe que com o tempo a gente vai começar a perder aquela visão naquele olho que estava olhando para Deus. A gente vai começar a perder a visão e a gente não vai se dar conta. Porque o outro olho que está olhando para as coisas do mundo vai compensando as alegrias, vai preenchendo o tempo, vai trazendo outras prioridades. Quando a gente se dá conta que a gente perdeu a visão naquele olho, já é tarde demais. Na doença do olho chamada glaucoma, já não recupera mais. E o diabo vai fazer a mesma coisa. Ele vai tentar ir tirando a nossa visão de Deus, compensando com outras coisas do mundo pacientemente, de acordo com o tempo. Porque ele sabe que a gente se perde no tempo. Eu não faço culto familiar essa semana, eu não vou na célula naquela, eu parei de orar, o jejum eu fiquei postergando para a semana que vem, para o mês que vem. Aquela palavra que eu recebi, que alguém me mandou no celular, aí eu olho e digo, depois eu olho isso aqui. Aí eu passo a mensagem, abro o olho, já é um meme que eu dou risada, né? Então um olho vai compensando o outro, né? Então um olho vai trazendo umas coisas, enquanto aquele outro olho está perdendo a visão de Deus. É isso que o diabo faz. E isso nos leva a essa ausência de revelação. Através do Espírito, a gente estava falando antes sobre revelação. Essas são as escamas nos olhos que a Bíblia fala. A gente começa a perder a visão de Deus. E aí a gente deixa de ter convicção, a gente deixa de ter discernimento, a gente deixa de ter o senso da nossa missão, do nosso chamado, do nosso propósito. Aí começam a sobrar dúvidas, incertezas. Aí a gente acha que o nosso potencial já não é mais tão potencial assim. A gente já começa a achar que a gente é bem mais limitado, né? Eu estava falando antes, aí Jesus está lá, a gente já se afastou dele, ele está lá, a gente caminhou para cá. Aí ele grita, a gente não escuta mais, porque a gente já ficou longe demais. Aí ele acena, só que aí o nosso olho que estava olhando para ele já está com a visão baixa, a gente está olhando para as outras coisas. E aí, isso nos tira da direção. Jesus está lá, ele estava lá o tempo todo, ele continua lá, a gente se afastou, não escuta mais, mas eu poderia enxergar, mas agora minha atenção está em outras coisas. Aí aquilo que era para ser meu propósito, aquela caminhada que era para demorar 1 ano, 2, 3, 5 anos de repente, eu começo a andar em círculos, porque eu já não sei mais para onde eu estou andando. Jesus está me acenando, eu por minha conta eu caminho para lá, eu caminho para lá, eu caminho para lá, né? Na expectativa que um dia, em algum momento, eu vou cruzar com Jesus de novo. Salmo 119, versículo 130, diz o seguinte: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quando a palavra de Deus está sendo exposta, a nossa visão ela passa a ser iluminada, ela passa a ser restaurada. E é nesse momento que a gente passa a ter, de novo, certeza do caminho que a gente quer seguir, ou que a gente deveria seguir. Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Vou ler de novo, de maneira pausada, para a gente entender as ideias. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, agora, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, qual é o objetivo? Que a gente alcance sabedoria e que a gente alcance revelação em Deus. Como? Iluminados os olhos do vosso coração. Não precisa enxergar. Nosso coração precisa enxergar Cristo. Por que precisa enxergar Cristo? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E a gente começa a entender por que algumas pessoas não conseguem entender o que a gente prega quando a gente fala de Cristo. A gente fala, Cristo cura, perdoa, ama incondicionalmente, liberta, faz milagres, restaura vidas, restaura sonhos,
dá vida abundante, faz prosperar, cumpre o que promete, faz um convite ao perdão de Deus, e esse perdão garante paz, alegria, justiça aos que creem. E ainda assim a gente vê tantos que conscientemente rejeitam. A gente explica, a gente fala, a gente inclusive dá bom testemunho, mas a gente vê que muitos de maneira consciente rejeitam. Muitos podem até dizer, tá, tudo bem, a Bíblia até é um livro de história, o que ela fala lá acontece, mas eu acho que do lado espiritual não é verdade. Pô, mas Cristo mudou o mundo, né? O mundo é medido antes de Cristo, depois de Cristo. Então Cristo existiu. Aí a pessoa pode até se convencer, tá, Cristo até existiu, mas acho que ele não era o Filho de Deus, né? Tá, mas ele não mudou só a contagem no mundo, né? Ele tem até hoje bilhões de seguidores. Será que realmente não era alguém diferente? Né? E ainda assim as pessoas dizem, quer saber, eu até estou sem argumento, mas a verdade é que eu não quero acreditar. E a gente não consegue entender às vezes, né? E o motivo pelo qual a gente vê essas pessoas desprezando a palavra de Deus ou querendo negar é porque existe um véu. A gente leu antes, né? Que foi separado, né? Foi dado cegueira àqueles que não crerem, que não criam. E existe um véu aqui. E esse véu é a cegueira espiritual. A gente já, muitos de nós, às vezes até para a gente crescer no lar cristão, às vezes a gente cresceu com um véu ainda, sem entender de verdade. A gente ia mecanicamente na igreja, a gente orava mecanicamente, a gente se dizia cristão, mas nunca experimentou a presença do Espírito Santo. Outros nunca nem sequer ouviram falar de Jesus até a sua adolescência, até a sua fase adulta. Porque nesse tempo existia um véu. E a gente que já teve a bênção de ter o véu retirado da nossa frente, a gente que teve os olhos iluminados, a gente foi designado não só para dar bom testemunho, mas para tirar o véu da frente dos outros, para iluminar os olhos, a visão dos outros também. Romper o poder da cegueira espiritual. Lucas capítulo 2, de 29 a 32, diz o seguinte: mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Então vamos lá. Nós somos constituídos ministros e testemunhas. Do quê? Tanto das coisas em que me viste, como daquelas das quais te aparecerei ainda. Então Jesus está dizendo, eu te constituo ministro e testemunha daquilo que vocês já viveram comigo. Eu quero que vocês ministrem as pessoas sobre aquilo que já viveram comigo. Eu quero que vocês sejam testemunhas daquilo que vocês já viram comigo. E Jesus vai adiante. E daquilo que você vai viver ainda. Você tem que demonstrar para as pessoas que você tem fé que vai viver coisas comigo ainda. Eu quero que seja ministro daquilo que foi e daquilo que vai ser. Eu quero que seja testemunha daquilo que foi e daquilo que vai ser. E aí continua. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Para que Jesus nos envia para os povos gentios? Gentios eram todos aqueles que não criam em Cristo. Todos esses são os povos gentios. Para lhes abrires os olhos e converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança, entre os quais são santificados pela fé em mim. Então a gente tem que ter consciência do nosso nível de cegueira espiritual, fechar aquele olho que já está no mundo, testar esse olho que deveria estar em Cristo. Beleza, agora eu estou ciente do meu nível de cegueira espiritual, eu vou trabalhar. Trabalho meu nível de cegueira espiritual. Para aí? Não, não para aí. Jesus está dizendo, eu faço de vocês ministros e testemunhas. Eu quero que vocês ajudem os gentios a fazerem o mesmo teste. A romper esse véu. A ter pelo menos um olho em mim. Para que aos poucos esse amor, a presença do Espírito Santo surta efeito, até que tenha toda a visão, até que tenha conversão, até que não tenha mais trevas e é só luz. A gente deve não só dar bem testemunho
mas também abrir os olhos de quem não enxerga espiritualmente. E uma das coisas que a gente vai enfrentar nessa missão são sofismas. O que é o sofisma? É um argumento correto para induzir ao erro. Tem muitos pseudo-intelectuais que quando eles vão comentar a Bíblia... Filho, não, aqui o pai está falando, não é fazer barulho. Brincadeira lá no quarto. Tem muitos sofismas que são argumentos certos para induzir ao erro. Então a gente vai ver muitos pseudo-intelectuais que vão comentar sobre a Bíblia. Aí nos falta conhecimento. Porque o que ele está falando soa correto. Só que aí nos leva ao erro. Porque eles também não sabem. Eles criam esse sofismo. Eles vêm com um argumento muito bom para nos induzir ao erro. É a verdade manipulada para estabelecer uma mentira. Essas são aquelas estruturas de pensamento que a gente vê muito no cristianismo chamado fortaleza. Elas impedem a entrada da luz, né? Elas se erguem contra o conhecimento de Deus. Por isso que a gente vê, por exemplo, mesmo dentro da igreja, pessoas que estão há anos lá, mas têm pouca experiência, pouca profundidade com Deus. Tem dificuldade para entender a palavra, entender as questões de reino. E essa dificuldade, essa fortaleza mantém as pessoas ou as suas mentes aprisionadas. Vão bloqueando o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem por revelação. E revelação tem dois tipos. A gente está conversando sobre isso antes, né? Tem aquela revelação que vem pelo Espírito Santo, né? Aquele lado mais profético, a manifestação de Deus no nosso meio. E tem a revelação que vem através do conhecimento. Deus deixou dezenas de livros registrados para que a gente estudasse e eles revelassem para a gente através da palavra. Então, a gente se aprofunda e conhece a palavra, também tem revelação. Só que, se eu não me aprofundo no conhecer a palavra e eu não me aprofundo na presença de Deus, então, eu não tenho visão. Muitas coisas podem nos cegar. Mas também tem aqueles que estão no reino de Deus e se tornam cegos e acabam perdendo entendimento. Quer ver? Pensa no povo de Israel. O povo de Israel, eu adoro dar esse exemplo porque ele é tão bom para a gente refletir sobre a nossa própria vida, né? O povo de Israel caminhando no deserto. Bom, ele já tinha saído de uma situação de escravidão através de milagres visíveis aos olhos, né? Eles viram pessoas morrendo, eles viram doenças, eles viram pragas. Mas vamos lá, vamos dizer que eles não tinham percebido a presença de Deus ainda ali. O que eles viram foram tragédias naturais. Vamos imaginar que alguns tinham um sofisma da tragédia natural. Muitos até hoje explicam as 10 pragas do Egito como tragédias naturais. E aí eles dão explicações científicas, sofisma. Mas por que pegava num povo e no outro não? Exatamente. Aí dá uma explicação científica, por que isso acontecia. Por que atravessaram o mar? Porque na região de seca a maré baixou. Aí mostra uma região no mapa onde a maré baixa até hoje. Aí ali dá para caminhar sobre as pedras. Aí você fala, mas aí como que a maré sobe tão rápido e mata um exército? Por que a doença pegava um povo e não pegava o outro? Por que morreu todos os primogênitos somente? E além de morrer só o primogênito, morreu só a família. Sofisma. Né? E aí, mas vamos dizer que o povo de Israel não tinha visto Deus ainda. Quando eles estão atravessando o deserto, eles têm uma nuvem durante o dia para eles não sofrerem insolação. E essa nuvem vai guiando o caminho que eles têm que fazer. À noite tem uma coluna de fogo para que eles não morram de frio. E se forem caminhar à noite, eles vão sendo guiados para não caírem num abismo, não caírem numa armadilha, não serem vítimas de animais lá, de cobras, escorpiões, enfim. Aí quando eles acordam de manhã, tem um maná ali na porta das suas tendas esperando por eles. Só que aí quando Moisés vai subir no monte, o que eles dizem? Ah não, Moisés. É isso que esse louvor fala.
me tira o medo de dizer, Moisés, sobe em meu lugar. O que eles falam? Não, não. Isso eu não quero ver. Eu não quero ver Deus tão perto assim. Eles não só entraram apesar de toda a experiência com Deus, não só entraram no estado de cegueira, como entraram no estado de cegueira conscientemente. Eles optaram por entrar nesse estado de cegueira. Eles falaram, não, Moisés, sobe tudo no nosso lugar. Porque eles ficaram com medo quando ouviram a voz de Deus, né? Que parecia um trovão e, enfim, eles ficaram com medo e disseram, não, melhor tu fazer isso, que a gente tem medo. E quando o trovão esse vem revelar alguma coisa que a gente tem medo, uma missão, um chamado que a gente tem medo, aí a gente sabe que tem alguma coisa ali, Deus já deu uma dica do que vai acontecer, e a gente meio que olha para o outro lado e fala, como é que falar? Faz a Kátia cega, né? A Kátia cega, é uma expressão que tinha. Kátia cega? É uma expressão que tinha antiga. Acho que quem é mais novo que a gente não vai lembrar. Mas aí, tipo, olha pro outro lado, sabe? Tipo, Deus quer me revelar, mas eu não quero ver. Eu não quero saber. Vou dar um exemplo pra gente que vive fora do Brasil, né? Imagina Deus começar a te dar dica que tu vai passar mais 30 anos morando fora do Brasil. E aí vem um versículo ali, vem um versículo lá, e a gente começa, eu não quero saber sobre isso, eu não quero jejuar sobre esse assunto. Porque eu não quero que Deus me revele. Eu não quero receber a notícia que eu vou passar mais 30 anos fora do Brasil. Tá vendo como é fácil a gente contextualizar? Foi isso que o povo fez. Aí hoje, quando a gente lê a história, a gente fala, o que? O povo decidiu não ver Deus? O povo decidiu não escutar Deus? Eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Deus guiou eles durante todos aqueles anos, nunca deixou faltar nada, deu direção, deu alimento, e o povo negou Deus. Eu nunca vou passar por isso. Tá, mas aí se Deus te fala que tu vai passar mais 30 anos fora do Brasil, tu começa a olhar para o outro lado, falar, o pastor, líder da célula, sobe tu no monte, resolve essa parada lá, porque eu não estou a fim de escutar a voz de Deus nesse momento. Fingir demência. Fingir demência. Não é comigo. Acho que não, Deus não é comigo que Deus está falando. Não foi para mim esse versículo. Está repreendido. 2 Coríntios, capítulo 13 a 16, diz o seguinte: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, porque os filhos de Israel, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está exposto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então aqui estava falando ainda sobre o véu que existia lá atrás, e que aí veio Cristo, e muitos dos religiosos, dos judeus, praticantes do judaísmo, preferiram não acreditar em Jesus, preferiram continuar com o véu, falando, olhando para o outro lado, né? Essa notícia talvez não seja tão boa, porque existiu uma lei, agora estão dizendo que essa lei se cumpriu, tem uma nova aliança. Mas acho que eu não quero saber dessa nova aliança. Eu prefiro ficar cego. Mas quando um deles, é o que a Bíblia fala, quando um deles reconhece quem é Jesus, então o seu véu lhe é retirado. Que a gente possa reconhecer quem é Jesus, para que o véu seja nos tirado também. Vamos lembrar quem é Jesus, vamos lembrar o que ele fez. Vamos lembrar em todos os momentos quando precisou, ele nos carregou no colo. Vamos lembrar em todos os momentos quando a gente chorou, ele nos consolou. Vamos lembrar em todos os momentos que a gente pediu direção e ele deu. Que a gente pediu uma resposta e ele deu. Vamos lembrar de todos os momentos que tudo parecia trevas e não tinha saída e veio a luz e iluminou nossos olhos. Vamos lembrar de onde ele nos tirou. Vamos tirar esse véu. Paulo,
ele fala sobre os judeus religiosos, os judeus religiosos que a religião fez com eles, né? E a gente que, alguns de nós, a maioria de nós que nasceu em lar cristão, quantas vezes a gente não vê a religiosidade nos afastar de Deus? A minha adolescência, ela foi puramente religiosidade. Em algum momento, essa religiosidade me levou a me afastar de Deus e fazer coisas que eu me arrependo até hoje. A religiosidade é o véu que nos impede de ver a Cristo, de ver a Deus. A religiosidade é aquilo que nos impede de ser Moisés e nos faz ser o povo que fica no pé do monte e faz uma imagem de ouro para adorar. Exatamente isso. Enquanto eu não me encontrar face a face com Cristo, enquanto eu não tirar esse véu, eu vou continuar sendo aquele povo que é alimentado, que é guiado, que é suprido, mas que fica uns dias afastado e já começa a adorar outros deuses. Jesus, ele não deu voltas para confrontar os religiosos, por exemplo. Ele sempre expôs a inutilidade e os perigos da religiosidade. E já que a gente está num grupo entre cristãos, eu não vou focar só naquilo que é coisa do mundo. Ah, mas eu não bebo, não uso drogas, não traio minha esposa, eu não minto, eu não roubo, eu não... Tá, mas e as coisas que a gente faz dentro da nossa religiosidade? 2 Coríntios 3, de 13 a 16, diz o seguinte: deixai-os são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus deixa claro que a religiosidade ela pode nos cegar. Mesmo os discípulos que conviveram com Jesus, conviveram com o Messias, eles durante muito tempo eles não entenderam a cruz. Existia um véu que não permitia a eles a entenderem que era Cristo. Vejam, eles passaram 3 anos com Cristo, 24 horas por dia. Eles viajavam juntos, dormiam juntos, faziam tudo juntos, comiam juntos, viam milagres juntos, brigavam com os religiosos juntos, tudo juntos. Ainda assim existiu aquele véu. Já lá no final eles não tinham entendido ainda que Jesus ia morrer, Jesus ia ressuscitar. Eles não tinham ainda que o reino que Jesus estabeleceu era o reino dos judeus, era o reino dos céus. Então é possível sim, pessoal, que apesar da nossa vida com Cristo, ainda tem um véu. Ah, Vinícius, mas talvez já seja semi-transparente. Ainda tem um véu. É possível. Então a gente tem que se atentar, a gente tem que refletir sobre isso. Lucas 18 e 34 diz o seguinte: eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então eles passaram por essa cegueira espiritual. O bom é que Jesus sabia disso, Jesus usou isso como treinamento para que eles fossem libertos da religiosidade. E assim como a gente vai ser treinado, também está sendo treinado por Cristo. Esse processo dos discípulos, a gente só vê que ele é completo lá em Atos 2, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Enquanto a gente não passar por essa experiência onde a gente é completo, se é retirado, talvez a gente vai ser como outros religiosos, que aparentam religiosidade, mas vivem em cegueira espiritual. E sabe qual que é o problema disso, pessoal? A gente costuma imaginar, que nem a gente viu no versículo, né? A cego guiando cego, os dois vão cair no barranco. A gente fala, mas eu não sou pastor. Então, não tem tanto problema assim eu ser um cego, porque eu não tenho outro cego para guiar. Então é só eu. Não é. Nós aqui, muitos que vão ver o vídeo depois, temos o que? Filhos. E os nossos filhos são cegos. Concordam comigo? Eles não sabem absolutamente nada da vida, não sabem absolutamente nada do mundo. Eles precisam de alguém para guiar eles. Mas se a gente for cego, a Bíblia fala, nós, com os nossos filhos, caímos juntos no barranco. Então, não adianta a gente imaginar que a minha religiosidade não afeta os outros. Afeta diretamente.
Pode afetar o filho, pode afetar a família, pode afetar a igreja. Mateus 15, de versículos 7 e 8, diz o seguinte: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus identifica aqui a ação da religiosidade. A religiosidade nega o poder de Deus. Ela nos isola num lugar que não tem mais manifestação do Espírito. A gente não frequenta mais lugares onde tem manifestação através da oração em línguas. Aqueles dons espirituais que eram apurados começam a ficar cada vez mais fracos e distantes do nosso dia a dia. A gente não tem mais sonho profético. O esforço das trevas sempre vai ser nessa direção, ou que a gente simplesmente não conheça Deus, ou que a gente se afaste, deixe de conhecer. Também tem aqueles que conhecem, mas conhecem através de uma mensagem distorcida, manipulada, editada, que eu falei antes, sofisma, que isso é para que enfraqueça, para que nunca conheça Deus de verdade, para que achem que o véu foi retirado, mas o véu nunca foi. Por isso a gente precisa, nessa hora, de luz e entendimento. Antigamente, as pessoas escutavam seus pastores na igreja, seus líderes na célula, né, nas suas comunidades. Esses pastores, né, quando eram pessoas realmente dedicadas a Deus, conseguiam que a presença de Deus transbordasse sobre a igreja. Só que hoje o que a gente tem visto aqui, isso é uma mudança que a gente tem visto, uma revolução que a gente tem visto em várias áreas, inclusive na área cristã. Hoje eu abro o YouTube e eu acho qualquer tipo de pregação de qualquer pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode procurar coisas que a gente quer ouvir, não coisas que a gente precisa ouvir. E quando a gente começa a procurar as coisas que a gente quer ouvir, pode ser que a gente está indo para o lado do sofisma. Aquele conforto, afago no meu pecado, na minha limitação. Procurar o que quer ouvir, né? Exato. Vou procurar uma coisa que eu quero ouvir. Não é aquilo que eu preciso ouvir. É mais cômodo. E isso pode nos levar também a um lugar de trevas. Muitos sem raiz na fé estão deixando se levar. Tem uma linha que diz que andar em santidade é religiosidade. E eu quero evitar que a gente confunda as coisas aqui. É justamente o contrário. Aqueles que andam em santidade terão revelação de luz, terão revelação de Deus. Não terão mais o véu. Agora, a gente não pode confundir com andar em santidade e ser religioso. Quanto coach a gente não vê há anos que eu venho escutando sobre esses assuntos, né? Aí, às vezes eu dou... Tá na modinha agora. Às vezes eu tô lá no LinkedIn, aí recebo convite às vezes, ou vejo um post, aí eu vou ver lá, né? A pessoa é coach. Aí beleza, eu vou ver o currículo da pessoa. A pessoa tem 24 anos, terminou a faculdade, em alguma área, e quer ser coach motivacional, quer ser coach de carreira. Aí eu fico pensando, tá? Eu não sou nenhum super-herói, tá? Mas só para comparar como seria eu com esse coach, tá? Aí eu trabalho há mais de 20 anos, passei por vários cargos, empresa nacional, multinacional, empresa pequena, empresa grande, trabalhei fora do país, viajei a trabalho para mais de 200 cidades no mundo, falei com pessoas de várias línguas. Aí, uma pessoa que se formou agora, tem 25 anos, vai ser meu coach de carreira, por exemplo. Só que tem gente que aceita, tem gente que entra na onda. Por isso que virou moda, porque deu certo.
Só que na área religiosa, na área cristã, nesse meio que a gente vive, também tem. E aí, será que a gente se pergunta também, mas qual é a bagagem dessa pessoa? Qual é a revelação? O que ela fez na vida dela? Onde que eu vejo Jesus agindo de forma na vida dessa pessoa? Tem gente que não faz essa pergunta. Mas é que tá que as pessoas que você falou da revelação. As pessoas confundem que a pessoa não recebeu uma revelação do Espírito Santo. Ela fez um tanto de livro, do Augusto Cury, Exato. não sei quem. Entendeu? Ela foi ali, baseou naquelas palavras daquelas pessoas e manipula as pessoas ali, né? Exatamente. Tem aquela fala bonita e é onde que convence a pessoa. Assim, nossa, que revelação, né? Entendeu? Onde que tem o sofisma também, né? Exato. A pessoa cai. Porque, exatamente o que tu falou, Gi. Porque pensa o seguinte, conhecer a palavra não significa ter revelação. Quer ver um exemplo? Satanás, ele conhece a Bíblia melhor que a gente. Muito melhor. Se um de nós for discutir a Bíblia com Satanás, a gente perde a discussão. Onde que a gente ganha? Revelação de Deus. Jesus é tentado e fala, nem só de pão viverá o homem. Porque ele recebe a revelação de Deus. O diabo usa a palavra para induzir ele ao erro. Através da revelação ele diz, nem só de pão vive o homem. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então vai ter um monte de gente que eventualmente sabe, conhece a Bíblia melhor que a gente. Como você falou. E aí vão criar essas modinhas, essas teologias. A gente precisa se alimentar da revelação da palavra que vem do altar, que vem de Deus, que Deus está entregando para os nossos líderes. Se a gente não tiver fundamento teológico suficiente, a gente pode ser sim confuso. A doutrina, a igreja, Deus deu líderes justamente para que fosse um certo filtro para esse tipo de pensamento, porque isso não existe de hoje. Se o próprio Satanás usou com Cristo uma palavra distorcida, por que hoje seria diferente? A Igreja Católica, na Idade das Trevas, não deixava ninguém ler a Bíblia, né? Foi isso que foi a Reforma Protestante, começou aqui na Alemanha. Não deixava ninguém ler a Bíblia, por quê? Distorcia. Manipulava. Então vamos lá, para encerrar, para a gente refletir, tá? Eu vou falar aqui de 4 formas que o inferno pode nos cegar. E eu quero que a gente reflita depois, em casa, no travesseiro, amanhã, quando estiver tomando café, a gente reflita sobre isso. Eu vou colocar esses 4 pontos aqui no grupo depois. Então, primeiro, distorcendo a verdade. Um dos propósitos dos 5 ministérios da igreja é o crescimento e a maturidade de quem crê, para assim eliminar o engano que vem pela distorção da verdade. 2 Timóteo 4, versículos 3 e 4 diz o seguinte: pois haverá tempo que não suportarão a doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Beleza? Então, a chave para a gente se livrar dessa cegueira é conhecendo, crescendo no conhecimento de Deus, na revelação dada pelo Espírito Santo. Então, primeiro, distorcendo a verdade. Segundo, tardios em ouvir. Tardios em ouvir quer dizer que a gente fica vagaroso para ouvir, para entender, para aceitar a palavra de Deus. A gente até ouve, o véu já nos foi retirado, a gente tem acesso, mas a gente fica, sabe aquela coisa, daqui a pouco. Mas eu até vou fazer, mas deixa eu fazer esse meu projeto pessoal aqui primeiro, depois eu faço o projeto de Deus. Mateus, versículo 13, capítulo 13, versículo 15, diz o seguinte: porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder o que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Aqui é o caso que anos se passam e nada é absorvido, as mesmas atitudes,
mesmos posicionamentos, mesmas questões, nada muda. Então, primeiro, distorcendo a verdade. Segundo, tardios em ouvir. Terceira forma, mágoa. O que mais cega dentro e fora da igreja ou da célula por conta de mágoa. Hebreus 12 e 15 diz o seguinte: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ofensa faz brotar a mágoa, né? E se não for tratado vai gerar raiz. E a ingratidão é pior do que a vingança. Se a ingratidão ela não é identificada, ela se torna rebelião. Muitas pessoas, por esse sentimento de mágoa, se afastam da igreja e acabam cegos. O perdão é a chave para a gente se livrar dessa raiz. Então vamos lá. Primeiro, distorcendo a verdade. Segundo, tardios em ouvir. Terceiro, mágoa. Quarto e último, autossuficiência. A bênção de Deus nos traz suficiência. O perigo está em a gente se tornar autossuficiente, independente de Deus. Deus ele quer que seja dependente dele e que a gente entenda que ele nos dá o que é o suficiente. Tudo aquilo que nos é suficiente vem dele. Só que aí, com abundância, pode ser que a gente vá para o caminho de eu ser autossuficiente e eu ser independente. Eu me basto. Isso é o mal da humanidade. A autossuficiência nos leva a entender que a gente não precisa mais de Deus, não precisa mais de oração. A gente depende de Deus até para respirar. O tempo inteiro a gente depende de Deus. O tempo inteiro a gente vive num momento de uma vida de fragilidade. A nossa vida é frágil. Eu tropeçar aqui na escada, eu posso morrer, porque a nossa vida é frágil. Então eu dependo de Deus até para atravessar a rua. Então, já que eu falei antes de glaucoma, né, trazendo um pouco para a minha área de trabalho, né, então quero dizer para a gente aplicar esse colírio nos olhos. Para que essa imagem distorcida, que está nos impedindo de ver a Deus, de ver a glória dele, essa imagem seja retirada. A gente tem uma imagem clara, né, em alta resolução. Esse é o meu Jesus. E aqui eu vejo todos os detalhes no meu Deus. Não vamos nos deixar confundir por esses ensinamentos que estão fazendo tudo com a nossa vida, menos trazer a revelação de Deus. A gente tem que escolher permanecer na presença de Deus. A mentira escraviza e a verdade liberta. Amém? Amém. Algum comentário aí, pessoal? Alguma coisa que vocês querem compartilhar?